Vamos lá. Rui Costa, até agora, como todo mundo sabe, não foi demitido. Infelizmente, já devia ter sido demitido há muito tempo e lá ele segue. Segundo o UOL, a Comissão de Ética do São Paulo formalizou, na manhã de ontem, quarta-feira, um pedido de afastamento de Rui Costa do cargo de executivo de futebol. A medida ocorre dentro da representação que investiga uma possível extrapolação substancial do orçamento do futebol de São Paulo em 2025. Carlos Belmonte é apontado como um dos principais alvos dessa investigação. Mas o entendimento da comissão é que a análise dos fatos exige a apuração da atuação de Rui Costa. Além disso, o pedido de afastamento registra uma insatisfação com a postura adotada pelo Departamento de Futebol durante a investigação. Olha só essa. O relator do caso alega que o Rui Costa se recusou a apresentar contratos de jogadores e outros documentos solicitados para análise sob alegações de limitação estatutária. Olha essa. Falando português bem claro, investigação sobre gestão temerária, né? Falando português bem claro. Aí, a gente comentou sobre isso quando saiu o balanço. Pô, superávit, recorde de arrecadação. Sim, só que os caras, irmão, gastaram muito mais do que estava previsto no orçamento. O superávit, que todo mundo não, que muita gente elogiou, pô, tá vendo aí, superávit, não sei o quê, era para ser muito, muito maior do que foi. E não foi porque a diretoria, no caso, ano passado, arrombou o orçamento do São Paulo ali, né, cara? Era para gastar X e gastaram muito mais do que estava previsto. Famosa gestão temerária, gestão irresponsável. E é isso que a Comissão de Ética está aí investigando. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Foram pedidos aí contratos de jogadores por Rui Costa e ele se recusou a apresentar esses contratos, tá? São contratos aí para análise, né, aí da Comissão de Ética do São Paulo. A comissão pede os documentos que sejam entregues em até 10 dias. Então é isso, foi feito os pedidos aí para ele de contratos, ele se recusou e agora é 10 dias para o Rui Costa apresentar esses contratos que foram pedidos pela Comissão de Ética do São Paulo. Enquanto isso, foi pedido aí, né, foi feito um pedido de afastamento do Rui Costa por conta dessa investigação que está em andamento. Aí o Gabriel Sá traz aqui, ó. Além disso, nas últimas horas, integrantes de um dos grupos políticos que apoiam o Macis passaram a exigir a demissão de Rui Costa. A decisão agora está nas mãos do presidente, que vive o seu momento político mais delicado desde que assumiu o cargo em janeiro. Que situação, hein, Macis? Já era para ter demitido o Rui Costa há muito, muito tempo, né? Não fez isso, preferiu morrer abraçado com o Rui Costa. Agora está aí uma investigação de gestão temerária, né? A comissão pedindo o afastamento dele por conta da investigação. E agora tem muitas pessoas próximas, né, aliados do Macis aí, pedindo para o Macis demitir o Rui Costa. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se o Macis vai demitir, se ele vai ser afastado, vamos ver o que vai acontecer. Cara, o Macis, vou falar uma coisa para vocês, tá? O que ele fez nos últimos meses é um negócio incrível, né? Porque ele tá aí numa batalha política, ele e o Outem, e ele perdeu a batalha pro Outem, né? Porque o pedido de afastamento começou com o Macis fez um pedido, que teve a votação, né? Que foi toda polêmica aí, que o Outem Aires aí vai ficar no cargo, né? Não vai ser aí punido, né? Comentamos sobre isso ontem. Isso foi uma derrota pro Macis. Ele vai ficando cada vez mais fraco aí na política. E agora toda essa situação do Rui Costa aí, né? O Macis, ele conseguiu, irmão, fazer tudo errado. Um negócio inacreditável. Aí antes do jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, né, que a gente vai ganhar do Juventude, vai classificar, ganhar do Fluminense e o Roger vai continuar. Ele falou isso aí 24 horas antes do jogo. Aí no dia seguinte, São Paulo perde, eliminado e demite o técnico, né, que 24 horas antes ele falou que ia ficar e que a gente ia passar, né? Simplesmente um negócio inacreditável a gestão do Macis, né? A gestão dele como presidente, um horror completo, né?
fez isso que eu acabei de falar sobre o Roger, não demitiu o Rui e politicamente também perdeu essa batalha aí com ontem, né? Um negócio assim incrível, né? Agora vamos ver o que o nosso querido Macis, né? O incompetente Macis vai fazer. Só secar a batata da Sana, tá? E alguma coisa que acontecer com o Rui Costa, cara. Ou tem que demitir ou tem que afastar. Tá tendo investigação e ele se recusar a apresentar os contratos para análise que a comissão está pedindo, a comissão de ética, é muito grave, né? É muito grave. Por que não quer apresentar? Tem algo aí que ninguém pode ver? Está escondendo algo? Né? Então, vamos aguardar aí as novidades sobre isso. O fato é, tá, cara, o Rui Costa já está fazendo hora extra no São Paulo há muito tempo e tinha que ter sumido do São Paulo há bastante tempo. Só depois daquelas trocas bizarras que foram feitas, já era para ele sair, ele não tinha nem que ter o direito de contratar o Dorival. Era para ele sair de mãos dadas com o Roger Machado. Mas não, ele ficou, contratou o Dorival, vai fazer a janela do São Paulo, né, se ele não for afastado, vai vender jogador, vai contratar. Depois de tudo que ele fez, ele vai ter o direito ainda de fazer a janela do São Paulo. Impressionante, né, cara? É impressionante aí o que acontece na diretoria de São Paulo. Negócio bizarro. Bom, para a gente seguir aqui, mudar de assunto, bora falar sobre mercado da bola, né? Que é o Rui Costa, que está aí, né? Conversando com o jogador, negociando, né? Porque só ele que está lá. Bora falar aí sobre mercado? Segundo a Isabela Gianola do Lance, o São Paulo fez uma consulta aí pelo Gustavo Mancha, zagueiro de 21 anos de idade, tá bom? Ele é do Rio Ave e está emprestado aí para o Olympiacos até o meio do ano e não deve ter seu contrato renovado com o Olympiacos. A ideia do São Paulo é de um empréstimo com opção de compra, aqueles moldes de sempre, né, rapaz? Ou é troca, ou é livre, ou empréstimo. Né? No caso, como o garoto aí é do Rio Ave, né? No caso, teria que ser um empréstimo aí. Ele não vai renovar o seu contrato de empréstimo com o Olympiacos. Então, ele já está emprestado. Quem sabe aí o Rio Ave não topa, no caso, aí, fazer um novo empréstimo, tá bom? Aí o JP Cunha, tá? O João Pedro Cunha, traz aqui mais alguns detalhes sobre esse jogador, tá? O Gustavo Mancha é um dos nomes que já haviam sido citados internamente nos bastidores do São Paulo e o nome ganha força. O defensor tem um passe avaliado em cerca de 1,5 milhão de euros, mas a intenção do São Paulo é viabilizar o empréstimo aí com opção de compra. As conversas ainda estão em um estágio inicial e envolve tanto o staff do atleta quanto o clube português, que é o Rio Ave. Internamente, o São Paulo mantém a estratégia de contratar 2 zagueiros na janela, atendendo o pedido da comissão técnica de Dorival Júnior. Para quem não conhece, né, o Gustavo Mancha, ele é visto aí como defensor de boa imposição física, tem passagem de destaque pelo Fortaleza, apesar de ter sido revelado pelo Palmeiras, tá bom? Pelo Palmeiras. Aí, vale lembrar que o São Paulo está aí em umas conversas um pouco mais adiantadas, podemos dizer assim, com o Domingos Duarte, né, que vai ficar livre aí após o contrato acabar com o Getafe. Então, ele é um jogador que o São Paulo aí está de olho e me parece, pelas informações, que é a prioridade no mercado, mas está em busca também de outros nomes aí, como, por exemplo, o Gustavo Mancha. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. Ele tem 21 anos de idade, o que é muito bom, é um jovem. É uma promessa ainda, né, cara? 21 anos de idade, pô, o cara tá muito longe do auge dele. Eu pesquisei aqui Gustavo Mancha, tá bom? Encontrei informação aqui de um ano atrás, informação que o UOL tinha trago, informação do dia 20 de maio de 2025, um ano atrás, que era a informação sobre o Fortaleza tá interessado na renovação do Gustavo Mancha, quando ele estava lá no Fortaleza ainda. Aí eu fui ver aqui os comentários, tá, dessa matéria aqui, e vi muitos e muitos, para não dizer a grande maioria aqui, torcedores do Fortaleza, né, comentando essa informação e rasgando muitos elogios para Gustavo Mancha, né? Então, me parece ser um jogador que foi bem no Fortaleza, né? O próprio JP Cunha botou que ele foi teve uma passagem de destaque pela equipe do Fortaleza e é do Rio Ave e está emprestado pelo Olympiacos, não vai ter o seu contrato de empréstimo aí renovado, né? Então, assim, cara, já me agrada porque é um jogador jovem, os comentários que eu vi dele é positivo, então me
parece uma aposta interessante. Aí não é um cara super caro, né? Pelo menos o passe dele está avaliado aí em 1,5 milhão de euros. Se o São Paulo conseguir um empréstimo aí, seria algo interessante. Uma aposta, né? De um garoto aí mais jovem. Se o São Paulo for buscar 2 zagueiros, né? Aí acho interessante, por exemplo, tu pega o Domingos Duarte, que já é um jogador mais velho, que ele tem 31, se eu não me engano, né? Então tu traz um jogador mais velho, mais experiente, com mais rodagem, com mais bagagem, e se trazer outro como o Gustavo Mancha com 21 anos, me parece interessante. Traz um cara mais pronto e um jovem. Me parece ser algo interessante, caso o São Paulo realmente busque 2 zagueiros aí no mercado, né? Então vamos aguardar. Aí, você conhece o jogador? É uma boa, não é? Deixa aí nos comentários. Só por ser jovem, tá? Não ser um jogador de 33, 34, 35, já é algo positivo. Só o São Paulo não ir atrás de jogador mais velho, em fim de carreira, já é algo positivo. Entendeu? E o São Paulo precisa rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais jovens. Claro que jogadores mais jovens é mais caro, tem isso também, né? Mas esse garoto aí estava emprestado do Olympiacos. Quem sabe o empréstimo também não seja interessante para a equipe do São Paulo, que é o objetivo inicial, né? O modelo inicial de negócio do São Paulo, que é empréstimo com opção de compra. Beleza, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora. E, rapaz, teve alguns veículos aí da Argentina aí falando sobre o Galopo voltar ao São Paulo. Já imaginou que loucura seria essa? Galopo que o São Paulo negociou aí com o Enzo Dias, né? Com o Enzo e com o Tapia, né? Aí né, o Enzo e o Tapia ficou e o Galopo, que estava emprestado no River, também ficou lá de forma definitiva. Tá aí, ó, Alexandre Vieira. O São Paulo nega totalmente qualquer conversa para um retorno de Galopo, conforme especulou alguns veículos argentinos. O São Paulo ainda tem 50% dos direitos do atleta e poderia ter bons valores em caso de uma venda. Então o São Paulo tem metade aí do Galopo ainda, 50%, que é uma porcentagem muito alta aí para um jogador que não está mais no São Paulo, né? Então se ele for vendido, metade do valor vai para os cofres do São Paulo. Interessante, né? Se ele for vendido. Não sei como é que ele está lá no River Plate, né? Mas teve alguns veículos argentinos aí falando sobre ele voltar para o São Paulo, o que não faz o menor sentido. O cara acabou de acertar lá, né? No caso São Paulo e River, acabou de acertar um acordo para ele ficar lá de forma definitiva, né? Foi o que? Acho que foi no final do ano passado, né? Que teve esse acordo aí, que foi Enzo Dias e Tapia pelo Galopo. Acho que foi no fim do ano passado, se eu não estou enganado. Se eu não estou doido. Acho que foi isso, né? E claro que, né, não faz nem sentido, o Galopo quando estava aqui nem estava mais jogando. Assim, cara, é um tipo de especulação que não faz sentido, né? Tipo assim, o que o São Paulo vai ganhar trazendo o Galopo de volta? Né? O que seria interessante para o São Paulo é o River vender e o São Paulo ganhar uma grana, porque o São Paulo tem metade dele. Né? Então, se for vendido por um valor X, metade é do São Paulo, 50%. Né? Isso sim seria interessante, né? Uma venda aí de um jogador que nem está mais no São Paulo e iria render grana para o São Paulo. Seria interessante. E ajudar aí na meta orçamentária de vendas, que tem que vender bastante jogadores aí para bater essa meta aí. Se não me engano, é 160, algo nesse sentido, 160 milhões, 150, né? De qualquer forma, vai ter que vender, né? E se tiver jogador aí de fora, né, como Galopo, William Gomes, então, né, que pode render mais dinheiro aí, se esses caras forem vendidos, vai ser muito bom para o São Paulo. Muito bom. Aí, beleza, rapaziada?